que é o conjugado de um número complexo? É um número que tem a mesma parte real e a parte imaginária oposta. Então, se eu tiver um número complexo z igual a mais bi, o conjugado dele será a, que é a mesma parte real, e menos bi, que é a parte imaginária oposta. E eu represento o conjugado com esse tracinho que está aqui em cima do z. Exemplos de conjugado de número complexo. Se eu tiver um número complexo z igual a 2 mais 3i, o conjugado dele é representado com esse tracinho em cima do z, e ele vai ter parte real igual, por isso que ficou 2, e parte imaginária oposta, por isso que ficou menos 3i. Mais um exemplo, se eu tiver um número complexo z igual a menos 1 mais 4i, o conjugado dele será menos 1 menos 4i. Mantenha a parte real igual e a imaginária sempre oposta. Número complexo menos 5i, o conjugado dele vai ser apenas 5i. Esse número complexo ele não tem parte real, ele é imaginário puro. Então, o conjugado dele também será imaginário puro, porém, seguindo a mesma situação. A parte imaginária será oposta. E nesse exemplo aqui que eu tenho um número complexo que ele é real puro, que ele não tem parte imaginária, o que vai acabar acontecendo? O conjugado vai ser igual. O número complexo é 3 e o conjugado dele também será 3. Porque se o conjugado mantém a parte real, nessa situação eles serão iguais. Os conjugados têm algumas propriedades, tem 4 propriedades. Primeira propriedade, se um número complexo é igual ao seu conjugado, significa que eles são números reais, ou seja, não tem parte imaginária. Por exemplo, se eu tenho um número complexo 3 e o conjugado dele, que é igual a 3 também, significa que eles são reais, porque não tem parte imaginária. Só será igual se ele tiver apenas parte real. Segunda propriedade, o conjugado do conjugado é o próprio número. Por exemplo, se eu tiver o número z, 2 mais 3i. Quando eu faço o conjugado dele, fica 2 menos 3i. Se eu fizer o conjugado novamente, vai ficar 2 mais 3i, ou seja, volta a ser o número complexo original. Então, quando eu faço o conjugado do conjugado, o conjugado duas vezes, eu acabo retornando ao número complexo original. O conjugado do conjugado de um número complexo é igual ao próprio número complexo. Terceira propriedade. Se eu somar dois números complexos para depois fazer o conjugado desse resultado, ou se eu fizer o conjugado de cada um para depois somar, isso dá a mesma coisa. Aqui eu tenho um exemplo do número complexo Z1, 2 mais 3i, e o número complexo Z2, 4 mais i. Se eu primeiramente somar esses dois números, tá aqui, ó, 2 mais 3i mais 4 mais i, parte real com parte real, 2 mais 4, 6, parte imaginária com parte imaginária, 3i mais i, 4i. Aí depois fizer o conjugado de 6 mais 4i, que vai ser 6 menos 4i. E se eu fizer isso separadamente, primeiro o conjugado de cada um, que é o primeiro número complexo Z1, 2 mais 3i, conjugado dele 2 menos 3i. O Z2, que é 4 mais i, conjugado dele 4 menos i. Para depois somar, vai ficar 2 mais 4, 6, menos 3i com menos i, menos 4i. Ou seja, eu terei o mesmo resultado. Então, em caso de somas de número complexo, tanto faz primeiro somar os dois números, para depois calcular o conjugado, como calcular o conjugado de cada um separadamente para depois somar, que vai dar o mesmo resultado. Quarta propriedade, o que acontece com a adição também acontece com a multiplicação. Se eu pegar o número complexo Z1, 2 mais 3i, o Z2, 4 mais i, e multiplicar, vamos lá, multiplicar primeiro os dois números. Distributiva, né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes i, 2i. 3i vezes 4, 12i. 3i vezes i, 3i ao quadrado. Aí agora eu somo 2i com 12i, vai dar 14i, né? Repetir o 8 aqui. Lembrando que i ao quadrado é menos 1, substituir. E aí 3 vezes menos 1 dá menos 3. 8 menos 3, 5, repetiu 14i. O conjugado disso é 5 menos 14i.
Eu fiz primeiro a multiplicação de tudo para depois, no final, calcular o conjugado. Agora eu vou fazer o seguinte, primeiro o conjugado para depois multiplicar. Então, ó, já vou conjugar de uma vez. O primeiro número complexo, 2 mais 3i, o conjugado dele é 2 menos 3i. O segundo número, 4 mais i, o conjugado dele é 4 menos i. Vamos fazer distributivo para multiplicar. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos i, menos 2i. Menos 3i vezes 4, menos 12i. Menos 3i vezes i mais 3i ao quadrado. Substituindo menos 1, resolvendo tudo do mesmo jeitinho, eu vou chegar ao mesmo resultado. 5 menos 14i, tá vendo? Então, se eu tiver dois números complexos, eu fizer primeiro o conjugado de cada um para depois multiplicar. Ou, se eu primeiro multiplicar para depois fazer o conjugado, esse resultado será o mesmo.